Então vamos iniciando com a nossa oração. Para que a gente possa se harmonizar. Convido a todos então que possamos fechar os olhos, se quisermos, e mentalizar a figura amiga do nosso Mestre Jesus. E vamos agradecer por tudo que temos recebido. Agradecemos pela vida, tão cheia de experiências, de aprendizados. Agradecemos por tudo, Senhor. Como também agradecemos pela família que você nos concedeu, o trabalho que exercemos, o alimento de nossa mesa, os amigos e tudo mais. Muito obrigada. E nesse momento, rogamos que a Tua presença se faça entre nós, trazendo bem-estar, equilíbrio e serenidade para todos nós. Que possamos receber o atendimento espiritual aqui onde estamos, para que possamos sair daqui melhorados, refeitos e mais alegres pela Tua presença. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, tão atual, que é renovar as atitudes. Algumas questões para nós nos fazer. Então, renovar atitudes, renovar a si próprio. As atitudes é aquilo que a gente faz, mas até que a gente haja, então a gente pensou, a gente sentiu, depois a gente fez. Seria a ordem natural, Às vezes a gente pelo impulso, faz e depois pensa no que fez. Mas será que é possível um ser humano, uma pessoa, um assassino, um malfeitor, um viciado na drogadição, ou sei lá, qualquer vício que seja, falo aqui de defeitos, Alguém que se devota ao mal, será que ele consegue mudar de atitude? Será que é possível? A gente se depara muitas vezes, com pessoas, às vezes estão lá no presídio, e daí tem algumas atividades que se pode fazer para abrandar a pena e tudo mais. As pessoas cursam uma faculdade, elas entram para uma religião, elas se tornam pastores. E existe essa dúvida, mas será mesmo que esta pessoa, um criminoso, será que ele realmente mudou? Vamos estar nos deparando com algumas questões, algumas respostas aqui. Então, Allan Kardec nos abre os olhos lá no capítulo 9, no item 10, dizendo que, segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. E aqui a gente lembra de ouvir as pessoas dizendo, mas é o meu jeito, eu sou assim. Aquele complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, da musiquinha aquela. Então, será que é assim mesmo? Outros dizem, eu não consegui vencer, porque a carne é fraca. Será que é a carne mesmo que é fraca? Como é que funciona isso aqui? Então, no livrinho Atitudes Renovadas, do Divaldo com a Joana, ele nos diz o seguinte: a estatística das reações humanas agressivas e perniciosas nos relacionamentos expressa a ideia do estágio evolutivo que predomina entre os indivíduos terrestres. Aqui eu tinha uma outra frasezinha que continha a palavra mórbido e ela acabou ficando ali. Então, se a gente olhar para as atitudes, eu coloco o homem, mas na verdade é o indivíduo, aquele que vive em sociedade. Se a gente dá uma olhadinha, uma analisadinha assim, o que ocorre mais na nossa sociedade? Ocorrem atos bons, a gente vive com mais fraternidade, harmonia,
a gente vive pacificado. Quando se liga a TV, o que a gente vê mais? Se a gente olha e percebe que existe ainda muita violência, né? Muitos casos de homicídios, de suicídios, inclusive, infelizmente, né? A gente vai ver que a nossa sociedade ainda, no quesito evolução, ela ainda está no início, né? A gente está despertando. A gente fala que a gente não quer mais o mal, que a gente quer o bem. Mas, como dizia Paulo de Tarso, entre o bem que eu quero fazer e o mal que eu não quero mais fazer, eu ainda pratico o mal. Nós estamos ainda neste caso. A gente quer ser bom. A gente já pende para esse lado. Nosso coração está harmonizado com o bem, a gente quer o bem. Mas a gente se atrapalha. A gente não vigia os pensamentos, as atitudes, né? E acaba fazendo o que não quer fazer. Ainda no mesmo livro, olha o que nos diz a Joana. Eu achei bem forte isso aqui, mas puxão de orelha da Joana, né, a gente aceita. Conversações obscenas e eróticas, vulgaridades e pessimismo, censuras contumazes e reclamações, observações injustas e perversas, comentários deprimentes e venenosos, são os mais comuns, com lamentável exaltação do chulo e do extravagante, nivelando as pessoas pelos valores depreciativos e infelizes do primarismo. É isso que ainda a gente vê na nossa sociedade, com a nossa baixeza ainda espiritual. E aqui a gente fica pensando, né? E aquelas piadinhas que a gente recebe no WhatsApp, né? Que tem aquela maldadezinha por trás. Então a Joana condena isso, né? Que esse tipo de coisas não nos elevam, né? Na verdade, elas rebaixam a nossa energia, né? Censuras, a gente muitas vezes censura a atitude do outro, né? E isso não traz bem-estar. Como seria uma atitude de um cristão mesmo, daquele que segue realmente o Cristo perante as atitudes erradas do irmão? O que você faz? A gente não precisa ser conivente, dizer, ai, né, coitadinho, errou, né? Mas, se a gente vê o erro, que não censure. Se é possível de a gente ter uma conversa com esse irmão, dizer, olha, né, não foi legal o que você fez, foi um erro que você cometeu aí. Mas, levantar a moral para que a pessoa consiga também ver na frente uma luz, né, capacidade de se regenerar. E o que a gente faz? A gente envenena, inclusive, né? A gente fala mal, a gente dissemina com comentários maldosos, né? A dita maledicência, né? Vulgo fofoca, que a gente fofoca com um, fofoca com o outro, né? E isso envenena o nosso ambiente psíquico, espiritual, envenena também o ambiente em que nós estamos e às vezes acabamos envenenando o próprio que está conversando conosco. Não traz nenhum bem-estar para nós. Então, cuidemos daquilo que a gente propaga, né? Recebemos, às vezes, alguma mensagem que não tem nada de bom, exclui, né? Não precisa nem dar o feedback para aquele que mandou, porque muitas vezes aquele que mandou ainda não despertou a sua consciência. Ele acha que ele está se divertindo, né? Mas isto não é legal. Na questão 799, então, Kardec pergunta aos espíritos, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Porque renovar a atitude é progredir, né? Então, como que o espiritismo poderia fazer para ajudar nisso aqui? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O materialismo é quando o indivíduo, não só aquele que só corre atrás dos bens materiais, mas é aquele que só vê a vida presente. A vida material. É aquele que não se importa. Às vezes até, né, se ele for pensar lá no fundo, ele pode acreditar que existe prosseguimento da vida. Mas não interessa para ele nesse momento. Né? Nesse momento ele só quer realmente viver a vida material. Então o Espiritismo vem nos acordar, dizer, olha, você não morre não, hein? Então, progrida, melhore tuas atitudes. Comece hoje fazendo o bem para você ter lá na frente resultados melhores.
Eu acabei de ler essa madrugada, porque era já 1h quando eu terminei essa noite de ler um livro do Divaldo com o Victor Hugo. E o nome do livro era Do Abismo às Estrelas, né? E esse livro maravilhoso, assim, forte também, com uma história chocante, ele nos ilustra muito bem isso aqui. Porque era uma médica, Segunda Guerra Mundial, Paris, ela morava lá, era judia. Então, lembramos que, na verdade, Primeira Guerra Mundial, lembremos que eram os judeus caçados, né? E a família dela foi literalmente extinta. Ficou só ela e o irmão, porque fugiram. E perderam todos os bens materiais. E ela ficou com uma revolta dentro dela, né? E, em vez de perdoar, seguir em frente, como fez o irmão, não, ela ficou parada no tempo, alimentando aquelas mágoas. E ela estava estudando para ser uma médica, né? Então ela conseguiu concluir a faculdade. Ela fez, mas ela tinha muita dificuldade para manter a casa. Ela tinha uma governanta, né, que morava com eles. Elas literalmente às vezes não tinham o que comer. Então ela começou a fazer aborto nas pessoas para ter dinheiro a mais, né? E isto foi então, desde o início, algo que ia contra todos os princípios dela, né? Mas ela acabou acostumando com aquilo ali, ganhou muito dinheiro e enriqueceu. Só que ela não era feliz. Aí lá, pelas tantas, ela reencontrou o grande amor da vida dela, que já tinham se encontrado, mas cada um estava fazendo coisas diferentes. E ela tinha ciclos de depressão na vida dela. Daí, então, no resumo da história, ela conheceu o Espiritismo. E ela viu, então, que o erro era muito mais profundo do que aquilo que ela imaginava que fosse, né? E daí, junto veio uma doença, que depois acabou ceifando a vida dela. Mas entre ela descobrir o erro e ela desencarnar, ela fez um trabalho enorme com crianças de um orfanato. Além dela dar de si o trabalho, ela trabalhou mesmo, dando banho nas crianças, dando dinheiro para o que faltava, deu casa nova para as crianças e acabou adotando um outro porque ela também não podia ter filhos. E a Do Abismo às Estrelas. Então, nesta mesma encarnação, ela conseguiu dar um passo tão grande que ela conseguiu sanar as dívidas desta encarnação que não estariam previstas, né, que ela cometeu esse deslize, e ela conseguiu subir para as estrelas, como se diz, melhorado, revitalizado, com atitudes renovadas, né? Então, ainda diz, lá nas atitudes renovadas da Joana, em face do advento do Consolador, que é o Espiritismo, ainda permanecem os mesmos hábitos enfermiços. Muitos adeptos esperam ter os seus problemas solucionados pelos guias desencarnados, sem qualquer esforço de sua parte, bastando para tanto a frequência hebdomadária às reuniões, sem que haja aproveitamento das lições iluminativas e libertadoras. Confundem a caridade com o parasitismo, esperando sempre benefícios que outros lhe propiciem. Hebdomadárias, no caso, que a gente vem toda semana no Centro Espírita, vem aqui, ouve, acha bem legal, né? É uma reforma bonita, né? O Espiritismo responde tantas coisas, mas a gente não faz nada para melhorar, nada. Acha que os guias, né, os espíritos superiores, que tem que fazer o trabalho em nós. Eles têm que nos ajudar em todas as coisas, nas dificuldades, resolver problemas, e nós não agimos, ficamos estacionários. Então aqui a gente está sendo um parasita, porque a gente vem aqui só para receber. O que é um parasita? É aquele que vive à custa de outro. Então nós vemos aqui, ficamos à custa das boas energias. Mas e nós? Buscamos em nós próprios melhorar as energias que nós desgastamos, né? Então a Joana aqui nos puxa a orelha. Esclarecem-se as mentes e advirtam-se os sentimentos dos novos discípulos da Boa Nova, explicando-lhes que a ascensão é esforço individual, intransferível. Nós podemos orar muito pelo nosso irmão,
Mas, para que ele vença as etapas de dificuldade da vida, ele precisa fazer a parte dele. Ninguém vai fazer o trabalho do outro. Numa empresa, nos diversos setores que temos lá, será que um colega pode ir lá fazer o trabalho do outro? Cada um tem o seu setorzinho, né? Cada um trabalha, faz a sua parte. Aqui na Terra é a mesma coisa. Nós somos seres muito velhos nessa escalada evolutiva aí. Então nós temos muitos ajustes, reajustes, coisas para nos melhorar. A gente precisa conhecer um pouquinho de nós próprios para que a gente possa se trabalhar naquilo que a gente já percebe. Porque muita coisa nós não vamos perceber nessa vida. Muitos dos nossos defeitos a gente não enxerga ainda, porque a nossa consciência está a caminho de ser ampliada. Nós estamos assim, lentamente, adquirindo um pouco de conhecimento e abrindo os olhos para a vida, né? E lá no capítulo 9 ainda, vem o Kardec nos dizer: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, mas podemos modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispomos de uma vontade firme. Dizei que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Então aqui nos deixa muito claro que dizer que a carne é fraca está erradíssimo, né? A carne é neutra. A carne é o corpo, é aquilo que nós deixamos aqui. Não é a carne que tem os vícios, nem os desejos impuros ou qualquer que seja a nossa tendência negativa. Não é a carne, é o espírito, é a nossa alma. Se nós desencarnasse, deixasse esse corpo aqui, renascesse sem trabalhar os nossos defeitos, nós vamos estar com as mesmas tendências. Então não é o corpo que nos dá os defeitos, é o espírito, né? E ele pode ser trabalhado, sim. Ele deve ser trabalhado. Inclusive a nossa vida aqui no corpo só tem esse objetivo, é o aprimoramento, conhecimento, né? É reajuste. Renovando as atitudes. Esse é do Hamed, né? São 2 livros que foram consultados. Então, ele nos diz o seguinte, que os vícios não passam de efeitos externos dos nossos conflitos internos. Eu achei muito profunda essa frase. Que os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. Como assim? Eu tenho dentro de mim uma tendência séria, digamos assim, para ser alcoólatra, por exemplo, né? Se eu não trabalho esta minha vontade, esta minha tendência, eu vou ser uma alcoólatra. Mas por que eu vou ser um alcoólatra? Por que eu tenho esta tendência? Aí nós podemos aqui analisar que pode ser o alcoolismo, normalmente uma fuga das nossas dificuldades, é aquela bengalinha para nós nos sentirmos muitas vezes mais fortalecidos. Os psicólogos aí de plantão vão ter 1000 explicações. Mas eu sei que eu tenho essa tendência, porque ninguém começa num vício sem ter um início, uma causa, algo que me leve a fazer isso, né? Então, é algo interno, eu estou sofrendo internamente. E vai aparecer externamente os meus atos, né? Que é a busca por esse lenitivo para mim, né? Mas que é algo muito prejudicial à saúde, à convivência, tudo mais, né? Porque o alcoolismo, ele realmente destrói famílias, né? Então, tudo o que se projeta para o exterior, seja de vícios, de defeitos, de más tendências, são coisas que eu tenho dentro de mim. Por isso que hoje a gente fala muito, né, na necessidade, muitas vezes, de a gente buscar a ajuda externa. Quando a gente não está conseguindo dar conta, aí tem tantas pessoas da área da saúde, né? Tem os psicólogos, tem os terapeutas, que se forem psicólogos, terapeutas, são pessoas que realmente vão saber nos conduzir, né? São aquelas pessoas que vão entender a mente humana, entender a personalidade humana e vão conseguir nos colocar
novas ideias na cabeça, vão fazer nós enxergar determinadas coisas que a gente muitas vezes sozinho não consegue, né? Então essas pessoas, esses profissionais que evoluíram tanto nesses últimos tempos, eles são capazes de fazer uma grande transformação em nós, de nos ajudar a nos transformar. Então, por isso que não podemos ter orgulho. Antigamente, quem ia no psiquiatra, né, quem ia no psicólogo, né, era taxado, né, com brincadeiras, né, desagradáveis. Hoje, eu pessoalmente acho, eu sempre digo isso, que todos nós precisaríamos fazer terapia, né, para que a gente pudesse se conhecer mais, se entender mais, se perdoar mais, né, e agir de forma melhorada. Então, graças a Deus, hoje esses tabus aí estão sendo derrubados, né? E ainda ele nos diz o seguinte, que a personalidade que viemos formando necessita de aprimoramento e renovação para que possa liberta, planar feliz nos altiplanos da vida maior. Para essa conquista, urge a renovação de atitudes. Então, a nossa personalidade, nós não somos isso que a gente está agora. Nós somos um indivíduo em transformação. Nós não somos quem a gente foi há 5 anos atrás ou 1 ano atrás. A gente já é outra pessoa, porque a gente vai vivenciando, a gente vai se transformando, a gente vai ampliando. Eu sempre digo que o maior exemplo de transformação que eu vi depois de Maria de Madalena, é óbvio, né? Brincadeira. A minha mãe. Nossa, a minha mãe era uma mãe, né, assim, daquelas impositivas, né? Quando as netas começaram a ficar mocinhas, não reconhecia mais minha mãe. Ela estava tão moderna, tão modificada, tão... Meu Jesus, né? Então, que bom que a gente se modifica e que bom que a gente vem, né, dando passos para esse progresso. Às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente mudou, né? E que bom, e tomara que sempre seja para melhor, né? Então a gente está sempre se formando, até que a gente se aperfeiçoe, né, a um nível como Jesus, por exemplo, né? Ainda nos diz o seguinte: a mudança dos hábitos mórbidos, que estava lá atrás, né? Mórbidos são doentios, né? E da acomodação emocional contribui para a renovação e a alegria de viver, inclusive, proporcionando satisfações indescritíveis que fazem parte do progresso existencial. E daí agora a gente pergunta assim, será que se pode dar realmente um enorme passo assim? Se pode se transformar muito numa única encarnação? E será que a gente pode realmente ver um criminoso se transformando? Será que ele pode? Então, tudo que nós vimos até agora pode sim, deve e vai acontecer. Com muitos, é a intenção, inclusive, né? Essa retirada do meio social, a gente sabe que os presídios não são aquilo que deveriam ser, né? Mas isso é assunto para outro momento. Mas a intenção de tirar esse indivíduo que está ali cometendo mal para a sociedade, isolar ele, não é uma punição, seria uma educação. Pela teoria, seria uma educação, né? Para que ele refletisse, pensasse, tivesse condições de retomar a jornada dele melhorado, né? Então, cabe a cada ser humano, se ele tem vontade firme, se ele cansou da vida, do crime, né, do vício, do que ele estiver fazendo de errado, ele pode sim ser melhorado. Mas ele tem que ter uma boa vontade, uma vontade firme. E a gente pode sim ter um enorme progresso numa mesma encarnação. Aí aqui sim, aqui nós lembramos lá do caso da Maria de Magdala ou a Maria Madalena, né? Olha o progresso de todos. Ela não é considerada discípulo de Jesus, mas de todos aqueles que estavam familiarizados com Jesus, ela foi a que deu o maior passo. Ela fez uma transformação tão grande na sua vida que após a desencarnação, Jesus veio se mostrar para quem? Para ela, né? Então ela saiu lá do erro mais profundo, né? Daquele erro bem rasteiro que ela estava vivendo, né? Que era a prostituição, que era a luxúria e tudo mais, né? A aquisição dos bens materiais, aquela vida de dissipação que ela tinha.
Quando ela viu Jesus, quando ela conheceu a proposta de Jesus, ela largou, abandonou tudo, doou seus bens aos pobres e ficou pobre também e seguiu Jesus, sendo sempre enxotada, excluída, né? Era mulher. Pensa que hoje ainda temos muitos preconceitos, imagina naquela época, né? Então, é possível sim, basta que a gente queira fazer esse processo de transformação. Então, Hamed ainda nos aconselha: renovemos as atitudes equivocadas que por acaso viemos a tomar, pois o reconhecimento dos próprios erros e limitações nos levará com certeza a belas conquistas internas. E aqui muitas vezes a gente fica parado no erro, se culpando, sofrendo, tendo traumas, né? Sofrendo às vezes fisicamente por coisas que a gente fez errado. Mas aqui com o exemplo desta médica, que nós narramos a história do livro Do Abismo às Estrelas. Na própria encarnação, ela cometeu um erro grave e ela conseguiu se restituir, né, à luz. Então, nada está perdido. Qualquer que seja o nosso erro, por maior que ele seja, sempre é possível de corrigir. Sempre. Sempre é possível, né? Quem aborta pode fazer o bem para os orfanatos, né? Ajudar uma criança a padrinhar, pode fazer tanta coisa. Quem, por exemplo, tirou a vida de alguém, ajuda de outra forma, é a intenção daquele que você prejudicou. Então, há muitas maneiras da gente corrigir o erro e seguir em frente, porque ficar se culpando, lamentando, com autoestima baixa, não nos ajuda em nada, ao contrário, só piora a nossa situação, né? E aqui nós podemos dizer assim: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ninguém pode julgar ninguém, né? Inclusive nós vimos ali nos primeiros slides que quem fica julgando o outro está trazendo nuvem negra para si próprio, né? Então, Hamed nos diz ainda: o ser humano está fadado à plenitude e o seu processo de iluminação é inevitável. Não adianta nós querer ficar travando o nosso próprio progresso. Nós vamos ser empurrados de alguma forma para progredir, né? E a gente lembra daquela frasezinha: quem não vai pelo amor, né, muitas vezes tem que ir pela dor. Então, as atitudes renovadas abrem espaço para novas aspirações e futuras conquistas que aguardam o indivíduo, que aspira à paz e ao encontro com a perfeita identificação com os objetivos gloriosos que a vida lhe propõe. Se a gente tivesse assim, caminhando, né, na estrada da existência e vislumbrando lá na frente que existe luz, que existe mais felicidade, que existe talvez uma compensação para tudo aquilo que a gente passa de dificuldade e por todo o esforço que a gente faz para vencer os erros, a gente ia com muito mais alegria. É que nem quando a gente passa a semana inteira trabalhando bastante, sabendo que no sábado tem a festa. A gente não trabalha mais motivado e feliz? Então, assim, que o nosso futuro seja comparado a esta festa que nós vamos ter no final de toda a canseira que a vida física nos proporciona. Abençoa desse modo a atual existência com as lições do Evangelho de Jesus, vivendo-as no dia a dia feliz e agradecido a Deus com as suas atitudes renovadas. A iluminação é meta que todos devem alcançar a esforço pessoal. A paz é bênção que somente pode ser fruída após as lutas por adquiri-las. Então, a gente perde tempo, né, se queixando da vida. Então, que a gente possa lembrar-se, né, de que todas as canseiras que a gente já falou da vida, todos os perrengues que a gente passa, as dificuldades, né, as dificuldades às vezes no lar, no trabalho, na vida, de saúde, né, de financeiro, em todos os aspectos, que tudo isso aqui é para nós, é o caminho que nós temos que passar para que a gente vença, para que a gente pague as contas, para que a gente fique em paz com a nossa consciência. Às vezes uma conta que a gente fez e que é difícil de pagar todos os meses, quando a gente termina ela de pagar, não dá aquela satisfação assim, interior de felicidade. Nossa, né? Me livrei dessa conta. Então é isso também.
agradecer pelas dificuldades da vida. Eu sei que parece meio estranho agradecer pelas dificuldades, mas é isso mesmo. Agradecer pelas dificuldades significa que nós estamos maduros para enfrentar, que a gente está consciente de que é um ser humano imortal, que nós não morremos, né? E que hoje a nossa vida aqui na Terra, ela vai ter a continuação lá no plano espiritual. Então, se nós nos revoltarmos, ficarmos com preguiça de seguir em frente, de pararmos de olhar para nós e corrigir as nossas dificuldades, isso vai ser um empecilho para a nossa felicidade futura. Então, arregaçamos as mangas ali, ó, e todos os dias levantamos da cama agradecendo pela oportunidade, né, de mais um dia. Aquela gratidão sincera, aquele algo que brota de um coração realmente agradecido. Isso vai fazer toda a diferença. Dizem que foi Albert Einstein quem disse isso, mas estava lendo a intensidade da frase. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se não está dando certo por aqui, né, renovemos as atitudes de forma que elas sejam diferentes daquelas que nós estamos vivendo, né? E para encerrar, então, o Paulo de Tarso nos diz: renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente é revestir-vos do homem novo. Que homem novo seria esse? A gente diz que ainda a gente tem toda a carcaça do homem velho dentro de nós. O que é esse homem velho? É nós, espíritos que vêm errando, né, e caindo e não conseguindo se firmar, se fortalecer. Então agora vamos dar um basta para esse homem velho, que faz a mesma coisa todas as encarnações, né, e renovando as atitudes para que a gente consiga colocar novas ideias, né, criar um novo personagem para nós, uma pessoa nova, diferente, né, que vai ter resultados diferentes. O ser inflexível, aquele, né, que tende a ficar parado no tempo e a não se adaptar, enquanto que o maleável desliza suavemente no tempo, atualiza-se e se coloca a par das coisas novas. Olha o Paulo de Tarso, né? Então, que a gente saiba ser flexível, né? Porque aquele que tem o complexo da Gabriela não vai ir para frente, né? Não vai ter o progresso desejado. Então, é isso aí. Convido a todos para que a gente possa elevar novamente o pensamento a Deus e a Jesus, ao nosso Mestre amoroso, e agradecer por esse momento de reflexão, que ela possa calar em nossa consciência, pois todos nós estamos envolvidos neste processo de renovação de ideias, de posturas diante da vida. Que possamos, Senhor, fazer a diferença por onde passarmos, no nosso trabalho, no lar, na sociedade, como este homem novo que queremos ser, mais maleável, mais flexível, disposto a ser melhor, a agir melhor. Então pedimos que as energias possam ser renovadas para que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos nesta ideia de mudança. Que ao chegar o Natal, em que Jesus vai estar nos lares de cada um de nós, quando nós vamos lembrar dele, que é o aniversariante, que possamos trazê-lo para o nosso lar através da boa convivência, da harmonia, do respeito mútuo, da paz em nossos lares. Então pedimos, Pai amoroso, que Tu envolva nossos ambientes domésticos, que pacifique os nossos irmãos que lá estiverem, que abençoe a vida em família. Que a paz, Senhor, possa brotar dentro de cada coração, para que possamos exteriorizar em atitudes renovadas. Pai amado, te agradecemos mais uma vez. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja.